Por que eu estou trazendo as 5 feridas emocionais? Bom, essa aula ela faz parte do aquecimento para o workshop Conexão com a Sua História, que vai acontecer na próxima semana, onde eu vou te ensinar a resgatar a sua identidade e você vai poder construir uma marca autêntica para se diferenciar na sua carreira, nos negócios, nos relacionamentos, na sua vida. Os temas escolhidos foram inspirações vindas do livro de Lise Bourbeau, esse livro, As 5 Feridas Emocionais. Ela é uma autora com mais de 6 milhões de livros vendidos. E você sabia que nossos problemas de ordem física, emocional e mental podem ser fruto dessas 5 feridas que trazemos desde a nossa infância? Pois é. Em seu livro, Lise Bourbeau traz as 5 feridas: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Então, antes de começarmos, eu tenho um convite a fazer para você. O convite é que você aceite o direito de experimentar e entender sobre a sua dor e sobre a possibilidade de curá-lo. Então, vamos abrir a nossa consciência para um aprendizado e entender o porquê das nossas feridas. Quando eu não curo as minhas feridas, situações, pessoas ficam sempre se repetindo. É como se você tivesse feito um corte no dedo, né? Você já cortou o dedo? Se foi superficial, você colocou ali um band-aid e seguiu em frente, né? Mas se o corte foi profundo, eu preciso ir até o hospital. E o mesmo é com as nossas feridas. Se elas foram superficiais, o gatilho pode ser ativado em alguma situação e eu sigo em frente, sabendo lidar com aquilo. Mas se a dor, né, se aquela ferida for muito profunda, aquilo lá vai me causar muita dor. E o que a gente faz com essa dor? Como a gente não sabe lidar com essas feridas, a gente vai desenvolvendo máscara para poder esconder, acreditando que elas vão desaparecer. Mas com o passar do tempo, elas vão se tornando cada vez mais profundas e vão atrapalhando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa felicidade e vai nos distanciando de quem a gente é, da nossa identidade. Então, vamos relembrar quais são essas máscaras e quais são os medos que elas trazem? A ferida da rejeição, ela usa a máscara do escapista. O medo do escapista é o pânico. A ferida do abandono usa a máscara da dependência. E o medo do dependente é a solidão. A ferida da humilhação usa a máscara do masoquista. E o medo do masoquista é a liberdade. A ferida da injustiça usa a máscara da rigidez. E o medo do rígido é a frieza. A ferida da traição usa a máscara do controle. E o medo do controlador é a separação, né? Vamos lembrando e vamos recapitular também sobre quando acontece cada despertar de cada ferida. A ferida da rejeição, ela acontece da concepção até 1 ano de vida. Já a ferida do abandono, entre 1 a 3 anos de idade. Assim também a ferida da humilhação, que acontece entre 1 a 3 anos de idade. A ferida da traição acontece entre os 2 e os 4 anos. E a ferida da injustiça entre os 4 e os 6 anos de idade. Vamos recapitular também algumas explicações em relação ao genitor. A rejeição, ela é vivida com o genitor do mesmo sexo. O abandono é vivido com o genitor do sexo oposto. A humilhação, geralmente, é vivida com a mãe. A traição, ela se manifesta com o genitor do sexo oposto. E a injustiça é vivida com o genitor do mesmo sexo.
E olha, não se assusta não. Todos nós temos feridas. A maioria de nós temos mais de uma ferida, mas nem todos sente com a mesma intensidade. Então, ao longo, né, dessas aulas, você pode ter percebido que você, ao olhar para suas feridas e para os caminhos de cura, você teve a oportunidade de entender que a gente nasceu para cumprir uma missão que é ser quem viemos ser. E está tudo bem com as suas experiências, né? Nós temos uma missão de vida muito importante. Então, no decorrer da minha vida e da sua, a gente vai se envolvendo em diversas experiências. E uma delas é essa, que é curar a nossa ferida emocional. Então, enquanto a gente não olha para essa questão, a oportunidade de corrigi-la, como eu disse anteriormente, ela vai se tornando um ciclo na nossa vida e vai repetindo várias e várias vezes, até que a gente toma a decisão de olhar para ela e nos curar. Então, hoje, para finalizar as 5 feridas, eu trago a ferida da injustiça. Uma pessoa que sofre de injustiça é aquela que não se sente apreciada em seu justo valor, que não se sente respeitada, ou que ela deduz que não recebe o que ela merece. Essa pessoa ela pode até sofrer de injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Então, essa ferida ela é despertada no período do desenvolvimento da individualidade da criança, entre os 4 e 6 anos de idade, né? No momento em que ela se torna consciente de que ela é um ser humano, né? Uma entidade autônoma, com as suas singularidades. Então, ela vive essa ferida principalmente com o genitor do mesmo sexo e sofre com a frieza deste, com a sua incapacidade de sentir e de se exprimir. Ela sofre igualmente as críticas frequentes, a severidade e a intolerância ou o conformismo. Então, na maioria dos casos, o pai ou a mãe sofre da mesma ferida. Então, esse indivíduo sofre dessa ferida e é mais inclinado a sentir inveja dos que têm mais, porque, segundo ele, talvez essas pessoas não são tão merecedoras, porque os outros invejam quando ele tem mais. E a máscara de caráter desenvolvida a partir dessa ferida emocional da injustiça é o rígido. Já muito jovem, essa pessoa ela percebe que as pessoas gostam mais dele pelo que ele faz, né, do que pelo jeito que ele é, ainda que isso daí não seja verdade. Então ele busca estar convencido de que essa é a realidade que ele vive desde cedo. Ele busca ser rápido, ser eficiente naquilo que ele faz. Ele procura de todas as formas se afastar dos problemas e mesmo que ele esteja cheio deles, ele prefere dizer que não tem problema nenhum para evitar sentir o sofrimento, né? Então ele se demonstra muito otimista, talvez até em excesso. Acha que dizendo, né, a si mesmo, eu estou sem problema, as situações difíceis vão se resolver mais depressa, né? Então ele faz o possível e o impossível para resolver sozinho. Ele pede ajuda assim em extremo caso. Tem gente que já tá me falando, já tô identificando aqui. Quando o rígido está diante de uma autoridade ou de alguém que ele se julga ser um especialista em determinada matéria, ele está convencido do seu raciocínio. Ele argumenta até que alguém dê razão para ele. Se uma pessoa duvida ou questiona alguma decisão que ele tomou, que ele sabe ter sido honesta, né, uma decisão justa, ele vive aquilo como se fosse assim uma inquisição, né, e fica ressentido com aquele sentimento da injustiça. É bastante sofrido, gente. Como sempre, ele procura a justiça, ele quer se certificar de que é digno do que ele recebe. O mérito é muito importante para o rígido e significa ter uma recompensa recorrente de uma boa performance.
Se ele recebe muito, sem que ele tenha se esforçado demais, ele acha que não merece. E acredita que ele dá um jeito de perder tudo? Tudo que ele recebeu? Os que são extremamente rígidos, eles vivem isso com muita dor, né? Eles planejam, por exemplo, não receber nada, porque no seu olhar, eles devem ser assim muito extraordinário para merecer uma recompensa. Então, há mais chance de a religião impactar mais, né, ou influenciar mais essa pessoa que é rígida, do que os que sofrem das outras feridas, porque o bem e o mal, o certo e o errado são muito importantes para eles. Aliás, é o que rege a sua vida, né? Então a gente pode observar isso na sua linguagem. Ele costuma começar suas frases com bem ou bom, para certificar de que ele vai estar dizendo tudo certinho. E ele termina as frases assim: concordam? Para verificar a correção do que ele está acabando de dizer. Então ele utiliza vários advérbios, ele gosta de explicações claras, bem precisas, né? Um exemplo é: ele tem muito medo de errar. Ele é uma pessoa forte, rígida. E as pessoas rígidas perguntam assim: será que eu fiz o exercício de maneira correta? A Lisa Bourbeau fala até no livro dela, que ao invés deles começar a observar o que eles estão sentindo e o que eles podem aprender sobre si mesma durante aquele exercício, elas se interessam mais em saber se estão fazendo certo. Então, quando fala assim de um comportamento, de uma atitude que o rígido vê em si mesmo como um novo defeito, ele não se considera correto por ter tido aquele comportamento. Ele interrompe para perguntar: o que a gente faz agora? Ele quer dicas para se tornar muito perfeito, né? Isso o mais rápido possível. Ou ele vai ter que controlar para não deixar transparecer o defeito que ele acaba de descobrir. Ele não percebe, mais uma vez, que ele está sendo injusto e exigindo demais de si mesmo. Ele tem um desejo de resolver tudo tão rápido que ele não se permite um tempo para sentir aquela situação, né? Para se dar o direito de ser humano, né? E de ter talvez essas feridas curadas. Eu falei, né, e falo que quanto mais eu estudo sobre as 5 feridas, mais eu me identifico em cada uma delas e mais eu entendo que algumas eu já olhava e que outras eu estou olhando com muito mais profundidade, né? E tentando fazer que com isso eu me permita me tornar uma pessoa melhor. Então, o intuito aqui com essas aulas é proporcionar para você essa mesma oportunidade. Espero que vocês estejam gostando. É esse medo de não ser perfeito que faz com que uma pessoa rígida se coloque frequentemente em situações em que ele precisa fazer escolhas muito difíceis. Então, quanto mais ele tem medo, mais situações que correspondem a esse medo ele atrai. Acontece frequentemente de uma pessoa rígida se proporcionar, por exemplo, um prazer escolhendo determinada opção, e em seguida ele ter uma impressão de ter falhado em outra coisa. Tem um exemplo do homem que a Lizzie fala no livro, que ele resolve fazer uma viagem muito cara de férias. Só que depois ele começa a pensar se ele deveria ter usado esse dinheiro para fazer uma reforma na casa, né? Por causa do seu medo de tomar uma decisão errada, o rígido se pergunta constantemente: será que as minhas escolhas foram as melhores? Será que elas são justas? Percebe, gente, o nível de cobrança que o rígido se coloca? Ele procura de tal forma a perfeição que é levado antes a controlar a si mesmo. Ele se torna eficiente e exige tanto, né, que ele diz para as outras pessoas que precisa ser tudo muito perfeito. Até Elise conta no livro que ela ouviu muitas mulheres rígidas dizerem que
verbalizarem assim: para de achar que eu sou uma mulher que pode tudo, né? E quando elas estavam falando dessa forma, na realidade essas mulheres estavam falando com elas mesmas, né? E a outra pessoa ali estava como um reflexo da sua autoexigência. Então você pode constatar que a maior injustiça que o rígido está vivenciando é em relação a si mesmo. Ele se acusa com facilidade, né? Por exemplo, se ele resolve se dar de presente alguma coisa que ele julga não ser absolutamente necessária, ele fica se justificando todo o tempo aquela compra, né? Mesmo que ele a merecesse. Senão ele fica se acusando de estar sendo injusto. É uma cobrança eterna. A Elise conta no livro que diversas vezes, né, nos seus workshops, os participantes do tipo rígido falam assim, né, gosta de deixar muito bem claro para o grupo que eles não estão ali, né, de férias, eles estão ali para fazer um curso, eles não estão para se divertir. E daí aquelas pessoas que vêm de longe, que tem que se hospedar em hotel, ela se organiza para ser o menos caro possível, né? Alguns, inclusive, nem falam que ficaram no hotel com medo deles serem taxados. Então, ele procura dissimular o que ele faz ou o que ele compra. O rígido vivencia não só a culpa, como também a vergonha, né? A noção do mérito para o rígido é muito importante. Ele não gosta de ouvir que tem sorte, sabe? Porque ter sorte para ele não é justo. Ele fala que ele mereceu aquilo que aconteceu. Então, se alguém disser para um rígido que ele é sortudo, ele vai falar assim: não, não é sorte, eu trabalhei muito para chegar aqui. Então, se ele julgar que o que ele teve deveu-se à sorte e não ao merecimento, pronto, ele vai se sentir incomodado, em dívida com alguém, e ele vai dar um jeito do quê? De estragar tudo, de deixar tudo aquilo que ele conquistou embora. E aí eu trago aqui alguns exemplos que a pessoa rígida, ela não fica muito à vontade quando ela recebe presente, né? Quando ela recebe esses agradinhos. Então, quando ela recebe, ela se sente muito devedora. Ela se sente obrigada a dar alguma coisa do mesmo valor para ser muito justa com quem a presenteou. Aqui, gente, até conto numa das aulas anteriores que eu também me sentia assim quando eu recebia presente. Eu achava sempre que tinha alguma coisa em troca. E eu sofria demais com isso, né? E isso daí eu fui trabalhando até mesmo antes de conhecer a Lise Bourbeau, né? Trabalhando essa questão do merecimento. E hoje eu consegui resolver. Hoje, até a minha frase que se tornou manta para mim é: universo, eu estou disponível para receber tudo de bom que você tem para me dar e o que estiver no meu caminho para eu receber, né? Hoje eu aceito ser presenteada. Então, por exemplo, se alguém convidá-la para um almoço, às vezes ela vai até recusar, porque ela vai lembrar que na hora da saída ela tem que se comprometer, né? Que na próxima vez eu pago. Então, é bem complicada essa questão de não se sentir, né? Merecedora daquilo. A Lizzie conta que uma senhora que sofreu muito por ser a filha mais velha, confidenciou a ela que sempre achava injusto ter que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos menores e principalmente ter que ser um exemplo para eles. Imagina a dor que essa mulher não carregou, né, de uma responsabilidade que não era dela. Outras mulheres achavam injusto ser a segunda ou a terceira filha, porque raramente elas ganhavam roupas novas, sendo obrigadas a usar as das mais velhas, que é muito comum, né? Mulheres e homens também falaram como achavam injusto ter que cuidar do seu pai ou da sua mãe idosa, né? Ou se ela ficasse doente, né? Dependendo do contexto em que de que você está ou de que você acredita, talvez aqui você pense: nossa, mas como assim, né? O filho não quer cuidar. Mas é a ferida, né? Ativou a ferida dele, da injustiça. De repente ele pode ter irmãos e sentir que fez mais do que o outro irmão, que é o que a ferida da injustiça acaba cometendo. Então, na verdade, a sua ferida da injustiça sempre vai atrair o tipo de situação
que vai fazer com que você tenha oportunidade de curar a sua ferida. Então, tudo que acontecer que você fala, putz, isso daqui é o que me irrita mais, é o universo trazendo para você a oportunidade de você olhar, de você aceitar, né? E de você curar essa ferida. Uma pessoa que é rígida, ela gosta de tudo muito bem arrumadinho, sabe? Ela detesta ter que procurar alguma coisa. Ela pode até se tornar obsessiva, né, na sua aflição para que tudo esteja de maneira perfeita. As pessoas rígidas, elas se vangloriam de nunca precisarem de remédios ou de médico. A maioria delas não tem nem sequer um plano médico ou um clínico de confiança. Se acontecer uma emergência, ele não vai saber nem a quem recorrer. Então, quando elas decidem realmente pedir ajuda, você pode ter certeza que ela já está sofrendo há muito tempo e que ela chegou no seu limite. Olha só, né? Então, as 5 feridas da Lise Bourbeau foi inspiração para essas aulas, né, para fazer um aquecimento para o workshop que está vindo aí, conexão com a sua história, onde também inspirado no livro, eu vou trazer muitas atividades para que você fortaleça os pontos fortes, né, de cada ferida que você carrega. Então vai ser na próxima semana e vai estar incrível. Porque quando a gente olha para a nossa ferida com respeito, a gente resgata a nossa identidade. A gente tem a oportunidade de resgatar a nossa essência, né? Então vamos lá para o nosso exercício de reprogramação mental. Vamos começar dando nomes para suas feridas, no caso aqui, para sua ferida da injustiça. Isis, por que dá nome para minha ferida? Vou repetir para você que está chegando hoje pela primeira vez, né, nesse vídeo, nessa live ou nessa aula. As vantagens de dar nome para as nossas feridas é porque a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro que a gente não está brigando com o nosso ego, né, com a nossa ferida. A gente está se conversando, tentando se ajustar para se curar juntos, né? Não é uma briga entre você e o ego, entre você e as suas experiências, né? Aqui você está para provocar autonomia, para estar no controle da situação, para dizer para sua mente que, olha, está tudo bem. Você vai aprender a pedir ajuda, você vai ter mais maturidade emocional, você vai acabar lembrando de quem você vai ocupar o seu lugar, vai perceber quando o gatilho foi ativado, né, e vai poder ter a oportunidade de interromper esse ciclo e ter uma vida muito mais feliz. Então agora, dê um nome para sua ferida, lembrando que a gente às vezes tem muito mais que uma ferida, tá? Não é só, pode ser que tenha, no meu caso, né, que fui me identificando com várias feridas aqui, né? Vamos personificar essa ferida da injustiça, dê um nome para ela e repita o nome dela em todas as falas que eu vou estar trazendo aqui, tá bom? Vamos lá? A minha ferida se chama Sara. Sara, muito obrigada por você estar me ajudando a perceber a dor da injustiça. Sara, eu reconheço ter dificuldade em demonstrar afeto e sempre me justificar. Sara, eu reconheço ter dificuldade em receber, ter dúvidas nas minhas escolhas. Sara, eu reconheço ter prazer sem me sentir culpada e não respeitar os meus limites. Sara, eu reconheço e aceito essa ferida. Essa dor fez parte das minhas experiências. Eu já posso lidar com essa dor. Eu sou protagonista da minha história. Eu ajo como uma mulher madura. Fala com a sua ferida sempre que você perceber que o gatilho foi ativado, né, quantas vezes forem necessárias. E para finalizar essa aula, eu gostaria que você experimentasse olhar para essa ferida e aceitasse de coração as suas experiências vividas, né? De qualquer forma, não há respostas certas para tudo que nós já vivemos. Existem inúmeras possibilidades disponíveis para você.
Tudo é um lindo e maravilhoso processo de vida. Eu agradeço por você que esteve esse tempo comigo e te espero na próxima semana para o workshop Conexão com a Sua História. Se sinta mais leve, se sinta em paz. Até mais.